Meus irmãos, há alguns anos atrás, eu estive visitando uma senhora que estava com uma depressão muito profunda. Quando eu a visitei, já fazia 2 ou 3 meses que ela não saía do quarto. E ela tinha uma só inquietação, uma só questão na sua alma. O fato que havia deflagrado aquela depressão nela foi o marido ter saído de casa. O marido a deixou e por isso ela ficou muito perturbada. Isso desencadeou um processo depressivo. E quando eu a visitei, ela me dizia: pastor, ore, porque eu quero que ele volte para mim. Eu quero que ele volte para casa. Eu olhei para ela e perguntei: mas ele vai voltar para quem? Onde está você, minha irmã? Porque durante aqueles 2, 3 meses ela havia se debilitado tanto, já não tinha nenhum cuidado consigo mesma. Para tomar banho era a filha que levava. E eu perguntava: mas ele vai voltar para quem? Primeiro você precisa voltar para você mesma. Depois que você voltar para si, se for da vontade de Deus, Ele trará seu marido de volta. Mas você precisa estar aí. Muitas vezes nós pedimos a Deus que Ele venha e nos visite, mas nós ainda não nos encontramos e não nos achamos para que Ele encontre espaço e lugar na nossa vida. Frequentemente nós estamos semelhantes àquelas hospedarias de Belém, da Judéia, quando José e Maria foram chegando lá, batendo de porta em porta, de hospedaria em hospedaria, e não havia lugar para Jesus nascer, porque estava tudo muito ocupado, pré-ocupado, ocupado antecipadamente. E parece que a nossa vida anda assim, preocupada, completamente lotada, cheia de temas, de questões, de sonhos, de buscas, de interesses, tão cheia e tão lotada, tão repleta, que só há lugar para Jesus do lado de fora da nossa vida. E a gente continua cantando: Senhor, enche a minha vida, enche a minha casa, enche o meu ser. Mas ele disse: sim, mas onde? Por onde? Que caminho? Que espaço há na tua vida para mim? E as palavras de Jesus lá no livro de Apocalipse continuam verdadeiras: eis que estou à tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e farei nele morada. Mas o lugar de Jesus continua sendo no ostracismo, porque nós estamos preocupados demais, nossa vida está repleta demais de outras questões. Se fosse assim, e ponto, ótimo. Se Jesus estivesse do lado de fora da nossa vida e cá dentro, com todas as nossas preocupações e cuidados, nós estivéssemos felizes e em paz, mas não estamos. Não estamos em paz e não estamos felizes, porque não dá para ter paz e ser feliz quando aquilo a que nos dedicamos é tão dissipável, é tão perecível, é tão efêmero. Sabe a que nos assemelhamos?
a colecionadores de nuvens. E a gente se gaba. Você já viu quantas nuvens eu tenho? Eu tenho 3, 4. Aí você, quantas nuvens você tem? Aí o outro diz, rapaz, eu estou com uma nuvem só, mas está em expansão. Estou em uma... Colecionadores de nuvens. Ou seja, apenas juntamos ilusões, fantasias, quimeras, que supomos e valoramos. E para tê-las, para mantê-las e para cercá-las de algum modo, dedicamos o nosso melhor tempo, a nossa melhor energia, a nossa maior força, a nossa melhor alma, para, ao fim e ao cabo dessa jornada, resultar em nada. Tudo quanto importa, persevera fora, enquanto o que nada vale é aquilo a que dedicamos os nossos sonhos. Eu queria ler com vocês e para vocês um texto no qual Jesus conta um pouco sobre como é essa dinâmica de nossas vidas. Refiro-me ao texto do Evangelho de João, capítulo 14 do Evangelho de João, que se encontra na página 1085, 1085 de nossas Bíblias. Há aqui uma expressão com a qual Jesus começa a falar, no capítulo 14 de João, que é a palavra turbar. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Turbar é a mesma raiz daquela outra palavra, perturbar. E turbar significa fazer com que a areia do leito do rio suba. E quando a areia do leito do rio sobe e tudo se torna indistinto, não temos como visualizar o que há ali, porque tudo está confuso, a água remexida. E é isso que acontece conosco quando nós... O que foi isso? Queda de energia. A chuva, né? Poxa, quem estava dormindo acordou. Quem estava dormindo acordou. Mas alguns dizem, pastor, eu não estava dormindo não, mas eu quase dormi, de tanto susto que eu tive. De tanto susto que eu tive. Então, essa ideia do coração perturbado, da mente confusa, da mente que já não consegue discernir que caminho, que resposta, o que tocar, o que segurar, a que se agarrar. Vamos ler João capítulo 14, a partir do versículo 1, vamos ler o capítulo inteiro. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo,
mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ias de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Vamos orar, meus irmãos, pedindo ao Senhor Deus que em sua graça, em sua misericórdia nos ensine. Meu pedido a Deus na noite de hoje é que Ele nos ensine o que sabemos, porque há coisas que sabemos, mas ainda não aprendemos a viver de acordo com isso, a encarnar estas realidades, a deixar que elas se expressem, não em conceitos intelectualmente admitidos, mas como um modo de caminhar, como nosso jeito de proceder. Senhor Deus, glórias ao Teu nome, louvores eternamente a Ti, Senhor. Aqui estamos nós, que viemos debaixo da chuva para esta casa. E o propósito nosso, Senhor, foi ter um encontro contigo, te apresentar nossos louvores, nossas orações, e também ouvir a Tua voz dirigida aos nossos corações, para que, Senhor Deus, se assente a areia no leito de nossos rios, para que os nossos olhos discernam onde devemos pôr os pés, por onde devemos seguir, com que velocidade e de que modo devemos andar. Senhor Deus, nós estamos absolutamente dependentes de Tua intervenção em nossas vidas. Carecemos muito e Te pedimos que
por misericórdia, nos deis a graça desse encontro contigo, hoje à noite, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus disse estas palavras aos seus discípulos, depois de ter lhes dito que dentro de pouco tempo ele partiria, deixaria o colégio apostólico e iria para junto do Pai. Aquilo desconcertou os apóstolos por duas razões. Em primeiro lugar, os apóstolos ficaram ouvindo durante aqueles 3 anos em que Jesus andou com eles sobre reino dos céus, ouviram e viram Jesus realizar prodígios, curar leprosos, abrir os olhos aos cegos, ressuscitar mortos. Era poder demais. E o discurso de Jesus acerca do reino dos céus, eles estavam achando que o reino de Deus ia ser implantado por Jesus na terra e que eles seriam embaixadores desse reino, ministros desse reino dos céus, ministros desse reino de Deus. Eles sentiram-se privilegiados e com um grau de importância extraordinário diante daquilo que se montaria e se formaria. Era nesse momento, quando tudo ia muito bem, quando as coisas pareciam progredir, quando o número de discípulos parecia aumentar, tudo parecia estar tranquilo, Jesus chega com esse papo de que eu estou indo embora. Vocês toquem o barco, vocês continuem a marcha, chegou o meu tempo, chegou a minha hora, eu vou partir. E aí os discípulos dizem, mas como é que pode? Como agora? Quando todo o poder, toda a graça, todos os extraordinários feitos de Deus por tua mão se evidenciam ao mundo. Tu dizes então que vai partir, que vai embora. Isso deixa os discípulos com uma sensação de frustração, provavelmente, mas também de perplexidade, porque como é que a gente vai fazer agora? Se temos que dar conta disso, se a nossa obra é conduzir o reino, a implantação do reino do mundo, mas como é que vamos fazer? Aí por isso se levantam questões como quem é o maior entre nós, como vai ser daqui para frente? E é no meio dessas angústias da alma dos discípulos, lendo e identificando tudo isso no coração deles, é que Jesus diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a primeira coisa que Jesus diz a eles. Diz que eles vão continuar aqui na terra, mas para aquele lugar para onde Jesus está indo, eles iriam também. O reino de Deus não se limita à terra. O reino de Deus, ele vai da terra aos céus e dos céus à terra, como acontece na oração do Pai Nosso. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Os céus e a terra são dimensões deste mesmo reino. E agora que eles já haviam encontrado um lugar aqui na terra, Jesus diz, eu vou preparar lugar para vocês também nos céus, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa dimensão, essa continuidade, essa dissolução nas perspectivas de Paulo, do poder da morte, a morte já não significando coisa alguma, essa conexão intrínseca, absoluta, entre a dimensão dos céus e a dimensão da terra, e essa presença de Jesus, que através do Espírito Santo, interage continuamente conosco. A primeira coisa que os discípulos deveriam pensar é que para realizar o reino de Deus aqui na terra, é preciso saber que há uma continuidade nessa vida nos céus. Isso, meus irmãos, redimensiona muito a cabeça da gente. E a gente aprende a dar valor ao que tem valor e a desprezar o que é desprezível. Porque quando somos regidos pelos valores deste século, tudo anda invertido, tudo anda no atropelo. As coisas que são preciosas são desprezadas, e as coisas desprezíveis são hipervalorizadas. Eu posso dar
exemplos sobre isso. Quantos de nós vive com essa inquietação absoluta em relação à aparência física, à preservação ou alcance da beleza? Beleza de acordo com determinados padrões estéticos eleitos como os melhores pelos meios de comunicação. Mas quem pode se preservar jovem e belo? Quem já viu caveira bonita? E todos nós seremos caveira. E nem é o pessoal do BOPE, não é? Então, a gente gasta dinheiro, alma, coração, e desenvolve invejas em relação a fulana, fulano, por beleza que se desfaz absolutamente. Mas é essa coisa toda que nos inquieta, enquanto as coisas que são preciosas nós desprezamos. Como, por exemplo, o amor. E eu já disse isso aqui no domingo passado. Quanto mais certo é o amor, mais desprezado ele é. Quanto mais irremediável e radical é um amor, menos importância a ele se atribui. Que deem testemunho disso as mães, que amam tanto e tão intensamente e raramente têm o feedback, a percepção do valor. Nós, para usar uma linguagem de Jesus, nós pisamos em pérolas, enquanto caçamos nuvens. Jesus disse: não joguem as suas pérolas aos porcos. E por que nós não devemos jogar as pérolas aos porcos? Porque os porcos não sabem o valor das pérolas, por isso eles pisam nas pérolas. Nós somos exatamente como os porcos, mas somos piores que eles. Pelo menos os porcos estão preocupados com coisas tangíveis, como a comida, ainda que seja a lavagem. Mas nós não. Nós estamos assim, encantados e fascinados pelas nuvens, lançando as nossas redes para tentar contê-las e trazê-las e mantê-las e preservá-las, enquanto simultaneamente nós pisamos em pérolas. Desprezamos o amor, desprezamos a amizade, desprezamos o coração sensível das pessoas que andam conosco, o cuidado delas, enquanto nós estamos correndo atrás, perseguindo e perseverando o que, uma vez alcançado, não pode ser mantido, uma vez mantido, não pode nos satisfazer. Então Jesus diz assim: olha, vocês não devem ficar preocupados, inquietos e angustiados, porque eu vou vos preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também, e vocês sabem o caminho. Quando ele disse isso, vocês sabem o caminho, Tomé, disse para ele: mestre, nós não sabemos para onde tu vais, como podemos saber o caminho? E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Você sabe qual é o caminho, Tomé? O caminho é viver como eu vivo. O caminho não é meu discurso, o caminho não é meu ensino, o caminho é minha vida. Por isso é que é uma loucura imaginar que cristianismo é um conjunto de doutrinas às quais eu devo assentir e concordar. Vocês sabem por que as denominações elas se organizam?
por causa das discordâncias e vaidades dos homens. Aquele grupo diz que tem um conjunto correto de doutrinas, eles se chamam de ortodoxos, aqueles que creem corretamente, enquanto os outros são hereges, e os hereges chamam os ortodoxos de hereges, porque eles é que se supõem ortodoxos. E essa confusão toda, gente, cristianismo não tem nada a ver com um conjunto de doutrinas, cristianismo é um caminho, e esse caminho é simples assim: viver como Jesus viveu. Viver como Jesus viveu significa dar valor ao que Ele deu valor, desprezar o que Ele desprezou, buscar aquilo que Ele buscou, cuidar daqueles que Ele cuidou, criticar e denunciar aqueles que Ele criticou e denunciou. Pronto! Não há um caminho a ser compreendido, existe uma vida a ser imitada, a ser reproduzida em nós. Essa é a verdade. A verdade é a vida que Ele viveu, e é essa verdade que nos põe em choque e nos denuncia de modo terrível. Jesus, Ele nos ofereceu a prova dos 9 para saber se nós o amamos ou não. Se eu perguntar a vocês, quantos de vocês amam a Jesus? Todos vocês vão levantar as mãos, eu também. Mas Jesus, Ele disse, está certo, para a gente não ficar assim em palavras, Ele disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E você tem como modo muito simples de saber se você ama Jesus ou não ama. É só responder a pergunta: você guarda os mandamentos? E aí você pode entrar naquela do discípulo, né, daquele jovem, do moço que chegou para Jesus, de quais mandamentos? E aí Jesus começou a dizer um monte de mandamentos. Ele, tudo isso eu faço desde a minha meninice. Mas quando Jesus entabulou aquela conversa com o moço, Ele não estava falando dos seus mandamentos, mas dos mandamentos da cultura judaica. Porque os mandamentos de Jesus não são 10, nem 100, nem 360. Os mandamentos de Jesus são 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. E se eu recolocar a questão, aquele que ama a Jesus guarda os seus mandamentos, ou seja, ama a Deus acima de todas as coisas. Quantos de nós amamos a Deus acima de todas as coisas? Quantos de nós escolhemos Deus como prioridade em nossas vidas, como a maior de todas as fascinações de nossa vida? Em seu favor e em seu louvor, relativizamos todos e tudo. Quando nós nos deparamos com o primeiro dos 2 mandamentos, já cai por terra, já pende semi-morto meu braço, porque quantos amores eu tenho, que na prática e na dinâmica diária se insinuam como prioritários. E Geraldo, não tem muito mistério, tudo se resume a um escambo, a uma troca. E eu pergunto a você, Geraldo, você quer trocar comigo o seu relógio por esse par de óculos? E aí você diz, examina os óculos e diz, não, eu quero ficar com o meu relógio. Você não quer trocar? Não, não quer. É porque você dá mais valor ao seu relógio do que aos meus óculos. Porque se você desse valor aos óculos, você trocaria. E você quer saber o que é que você dá valor? Tem valor para você tudo aquilo que você prefere diante de Deus. Quais são as coisas que nós preferimos
Quais as coisas que elegemos como os nossos objetivos essenciais na vida, como nossos desejos mais profundos? Como podemos dizer que amamos a Deus acima de todas as coisas, se sequer Ele encontra espaço, lugar, tempo na nossa vida? Se nós estamos tão agitados e ocupados demais para amar ao nosso próximo como amamos a nós mesmos, para estar na presença dEle e lhe oferecer louvor e ouvir a sua voz e estar em comunhão com Ele, se a nossa vida é uma corrida para cá e para lá, nessa ânsia interminável por colecionar nuvens, Jesus disse: olha, vocês sabem o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O amor de Jesus não é amor de palavras. O amor de Jesus é amor de sacrifício, de entrega, é o amor que enfrenta a morte em nosso favor. Eu quero perguntar a Deus, sabe? Como lhe agradar e como viver para Ele. Eu não quero gastar a minha vida correndo atrás de nuvens, correndo atrás do vento, como disse Salomão. Quero que a minha vida seja marcada pelas eleições das questões prioritárias, do ser prioritário, do valor fundamental, porque há tanta tentação, tantos atrativos e tantos convites, seduzindo a nossa mente e fascinando o nosso coração. Em terceiro lugar, queria chamar a atenção de vocês para esse pedido de Filipe. Filipe chega para Jesus e diz: mostra-nos o Pai e isto nos bastará. E Jesus diz a Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quais foram as obras de Jesus? Jesus fez essencialmente 4 coisas. Jesus ensinou às multidões de que Deus é amor e que Deus as ama. Jesus libertou pessoas do poder maligno de forças espirituais tenebrosas. Jesus curou enfermos das dores da terra. E Jesus denunciou a hipocrisia, a falsidade. Essas foram as 4 coisas que Jesus fez na terra: ensinar o amor de Deus por todos os homens, libertar os indivíduos cujo espírito estava dominado por forças malignas, curar os enfermos e denunciar a hipocrisia. Essas são as obras de Jesus, essas são as nossas obras. E Jesus disse que porque Ele estará junto do Pai, obras maiores faremos, mas estas obras, eu preciso buscar, você precisa buscar no Senhor. Como é que eu vou realizar isso na minha vida? Como é que isso vai entrar no meu dia a dia, na minha agenda, no meu cuidado? Como isso vai tomar meu coração? Eu quero anunciar ao mundo que Deus os ama, que Deus ama cada pessoa. Eu quero interceder e, em nome de Jesus, libertar pessoas aprisionadas por forças malignas. Eu quero clamar ao Senhor por cura, e eu quero falar às pessoas da verdade do Evangelho, livrando-os da mentira, do engano e do engodo
de seus próprios corações autojustificativos. Essas são as obras de Cristo. E essas são as obras às quais nós somos chamados. Termino lendo com vocês o versículo final do capítulo 14, quando Jesus diz o seguinte: contudo, eu assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Amar é fazer a vontade daquele a quem amamos. E Jesus diz: eu estou fazendo o que estou fazendo porque eu amo o Pai e eu quero que o mundo saiba que eu o amo. Vamos ficar de pé, queridos. Sai muito fácil da nossa boca a frase assertiva de que nós amamos a Deus. E aí a gente diz assim: não, eu amo a Deus. E aí eu digo assim: mostra o teu amor. Aí você diz: olha a chuva que eu peguei para vir para a igreja. Está vendo como eu amo a Deus? Eu peguei essa chuva toda e vim. Aí eu pergunto a você: amanhã quando você for trabalhar, você só vai trabalhar se tiver estiado? Você vai trabalhar mesmo na chuva? Vou, eu tenho que trabalhar. E para a universidade, você vai para a universidade mesmo se estiver chovendo? Sim, professor, eu vou porque é final. Se eu não for, estou perdido. Essa época não falta ninguém, não. Prova final, não vou. Enfrentar adversidades ou circunstâncias difíceis não prova o nosso amor. O que prova o nosso amor é escolher a Deus e não a nós mesmos. Dar razão a Deus e dar lugar a Ele na nossa vida. É fazer as suas obras para a glória do seu nome e não as nossas obras. Não as nossas obras. Tudo a que nos dedicamos com tanta